Saudações de paz e bem a todos. Hoje nós vamos aí iniciar o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas como assim iniciar? Nós temos lido aí passagens aleatórias. Agora nós vamos pegar o Evangelho do início, saltando aquelas passagens que nós já lemos, né? Então nós vamos começar, olha que legal, do começo, introdução. Quem está vendo esse vídeo que já leu a introdução do Evangelho? Fica com vergonha não, porque eu também não li. Nós vamos ler juntos, né? Então, Evangelho segundo o Espiritismo, introdução, objetivo desta obra. Olha que interessante. O próprio codificador colocou o objetivo da obra. Tem muita gente que não sabe para que foi feito. Então nós vamos estudar e aprender, né? Podemos dividir as matérias contidas nos Evangelhos em 5 partes. Os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as profecias, as palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas da igreja, o ensino moral. Se as 4 primeiras partes têm sido objetivo de discussões, a última permanece inatacável. Diante desse código divino, a própria incredulidade se curva. É o terreno em que todos os cultos podem encontrar-se, a bandeira sobre a qual todos podem abrigar-se, por mais diferente que sejam suas crenças. Porque nunca foi objeto de disputas religiosas, sempre por toda parte provocadas pelos dogmas. Se o discutem, as seitas teriam, aliás, encontrado nele a sua própria condenação, porque a maioria delas se apegam mais à parte mística do que à parte moral, que exige a reforma de cada um. Para os homens, em particular, Para os homens, em particular, é uma regra de conduta, que abrange todas as circunstâncias da vida privada e pública, o princípio de todas as relações sociais, fundada na mais rigorosa justiça. É, por fim, acima de tudo, o caminho infalível da felicidade a conquistar, uma ponta do véu erguida sobre a vida futura. É essa parte que constitui o objeto exclusivo desta obra. Todo mundo admira a moral evangélica. Todos proclamam a sua sublimidade e a sua necessidade. Mas muitos o fazem confiando naquilo que ouviram, ou apoiados em algumas máximas que se tornaram proverbiais, pois poucos a conhecem a fundo, ao menos ainda a compreendem e sabem tirar as consequências. Verdade, né? Tem muita coisa que a gente sabe provérbio de cor, mas nunca aplica na prática aquele provérbio, né? A razão disso está em grande parte nas dificuldades apresentadas pela leitura do Evangelho, ininteligível para a maioria. Parece que o Evangelho é codificado, né? Porque é simples. Qual o ensinamento que nós tiramos desse Evangelho todo? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Faça para o seu próximo aquilo que você gostaria que fizesse para com você. É esse o ensinamento que nós vamos tirar desse Evangelho todo. Só que de tão bobo, tão simples que é o ensinamento, a gente não compreende. Aí você pergunta, fazer para meu próximo aquilo que eu gostaria que fizesse para comigo. Em qual aspecto? Né? A gente se pergunta, quando? Em qual situação? Em todas. Não, mas aí é muito. Sim. Não é? Como você gostaria de ser tratado? Se põe no lugar da pessoa. Será que você gostaria de ser destratado, tratado mal? Eu acho que não. A forma alegórica, o misticismo intencional da linguagem, faz com que a maioria o leiam por desencargo de consciência e por obrigação, como leem as preces sem as compreender, o que vale dizer sem proveito. Tem gente que pega o Evangelho, abre em qualquer lugar, lê aquele trecho, nem tenta entender o que está escrito, e fecha e pensa, cumpri a minha parte de hoje. Mas nem entendeu o que leu. Adiantou de alguma coisa? Adiantou de nada, né? Os preceitos de moral espalhados no texto, misturados com as narrativas, passam desapercebidos. Torna-se impossível aprender o conjunto e fazer os objetos de leitura e meditação separadas. Você quer ler bem um Evangelho? Tire um trecho, leia frase por frase. Se você não entendeu aquela frase, volte no início da frase e leia de novo. Né?
Só assim você vai sair daquele trecho do Evangelho entendendo o que ele falou, né? Fizeram-se, é verdade, tratados de moral evangélica, mas a adaptação ao estilo literário moderno tira-lhe a ingenuidade primitiva, que lhe dá ao mesmo tempo encanto e autenticidade. Acontece o mesmo com as máximas destacadas, reduzidas às mais simples expressões proverbiais, que não passam então de aforismos, perdendo uma parte de seu valor e de seu interesse, pela falta dos acessórios e das circunstâncias em que foram dadas. Lembrando que a Bíblia foi escrita pelos apóstolos do desencarne de Jesus, né? E aquela língua, o hebraico antigo, o aramaico antigo, era falho em palavras, né? Uma palavra significava várias coisas. Era bem pobre de vocabulário. Para traduzir para as línguas de hoje, gera um trabalho. Às vezes, uma coisa que tem uma conotação naquela época, a conotação de hoje é diferente, né? Por isso que aquele que quer ser um verdadeiro estudante do Espiritismo, ele precisa de saber falar fluentemente o francês, o aramaico, o hebraico e o latim. Dessa forma ele vai conseguir estudar, entender, sem correr riscos de erros de tradução. Né? Eu mal sei falar o português direito, então vamos continuar. Para evitar esses inconvenientes, reunimos nesta obra os trechos que podem constituir, propriamente falando, um código de moral universal, sem distinção de cultos. Então, fez esse livro aqui, o Evangelho com o Espiritismo, não foi para fundar o Espiritismo, foi para ter uma conduta de moral para qualquer encarnado. Olha que interessante. Nas citações, conversamos tudo o que era de utilidade ao desenvolvimento do pensamento, suprimindo apenas as coisas estranhas ao assunto. Além disso, respeitamos escrupulosamente a tradução original de Saci. Não sei se a pronúncia é essa não, hein? S-A-C-Y. Assim, com a divisão por versículos. Mas em vez de nos prendermos a uma ordem cronológica impossível e sem vantagem real em semelhante assunto, as massas foram agrupadas, distribuídas metodicamente segundo a sua natureza, de maneira que umas se deduzam das outras, tanto quanto possível. A indicação dos números de ordem dos capítulos, dos versículos, permite recorrer à classificação comum, caso segue conveniente. Esse seria apenas um trabalho material, que por si só não teria mais do que uma utilidade secundária. O essencial era pô-lo ao alcance de todos. Então o essencial era que todos tivessem um alcance e que não fosse dividido por religião. Não, eu sou católico, eu não posso ler isso. Ah não, eu sou evangélico, eu não posso ler. Não, a intenção foi ser um livro sem religião para que todos pudessem analisar, ler e aprender. E pôr em prática. Né? Então, o essencial era pôr ao alcance de todos, pela explicação das passagens obscuras e o desenvolvimento de todas as suas consequências, com vista à aplicação às diferentes situações da vida. Foi o que procuramos fazer, com a ajuda dos bons espíritos que nos assistem. Muitas passagens do Evangelho, da Bíblia e dos autores sagrados em geral são ininteligíveis, e muitas mesmo parecem absurdas, por falta de uma chave que nos deu o seu verdadeiro sentido, por falta de entendimento daquela língua, daquela época, né? Essa chave está inteirinha no Espiritismo, como já convenceram os que estudaram seriamente a doutrina, e como ainda melhor se reconhecerá mais tarde. O Espiritismo se encontra por toda parte, na antiguidade, em todas as épocas da humanidade. Em tudo encontramos seus traços, nos escritos, nas crenças e nos monumentos. E é por isso que ele abre novos horizontes para o futuro, lança também uma viva luz sobre os mistérios do passado. Então, desde quando esse mundo teve a primeira reencarnação hominal, já tinha espiritismo, já tinha médium. Né? Como complemento de cada preceito, damos algumas instruções escolhidas entre as que foram ditadas pelos espíritos em diversos países. Isso é interessante. Essa codificação das obras básicas, ela foi codificada através de vários países. Vários países diferentes, em línguas diferentes, falando a mesma coisa. Daí se tira a autenticidade
do que foi falado, né? De pessoas diferentes lá de um país, longe do que você começou, falando a mesma coisa que você recebeu no seu país. Aí você tira a autenticidade, né? Se essas instruções tivessem surgido de uma fonte única, poderiam ter sofrido uma influência pessoal ou do meio, enquanto diversidade de origens prova que os Espíritos dão os seus ensinamentos por toda parte e que não há ninguém privilegiado a esse respeito. Imagine, se isso tivesse sido codificado somente na França, só os franceses teriam acesso. Seria uma coisa ali fechada. Agora, vários países receberam os mesmos ensinamentos. Coloca que os ensinamentos espirituais têm que ter a acessibilidade de todos, independente de credo, independente de raça, não é? Esta obra é para o uso de todos, cada qual pode dela tirar os meios de conformar sua conduta à moral do Cristo. Os espíritas nela encontrarão, além disso, as aplicações que lhe concernem mais especialmente. Graças às comunicações estabelecidas, de agora em diante, de maneira permanente entre os homens e o mundo invisível, a lei evangélica, ensinada a todas as nações, pelos próprios espíritos, não será mais letra morta, porque cada qual a compreenderá, e será incessantemente solicitada a pô-la em prática, pelos conselhos de seus guias espirituais. As instruções dos espíritos são verdadeiramente as vozes do céu, que vêm esclarecer os homens e convidá-los à prática do Evangelho. Então esse aí é a introdução e o motivo da obra do Evangelho. Para quem não sabia, para quem nunca tinha lido, é interessante. E assim nós vamos continuar, lendo trecho por trecho, título por título. Então, meus irmãos, fiquem em paz. Se tiver alguma dúvida, coloque nos comentários para que nós possamos aí chegar no senso comum. Que assim seja.